Lucas capítulo 19, versículo 5 está escrito: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. As nossas limitações não podem impedir o agir de Deus. Eu te convido a ouvir essa mensagem até o final, pois o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Jesus entra na minha vida. E depois coloque o seu pedido de oração. Zaqueu era um homem de baixa estatura que queria ver Jesus, mas uma multidão o estava impedindo. Diante daquela dificuldade, Zaqueu foi à frente e subiu numa árvore para ver o mestre. Essa passagem nos mostra, primeiramente, que Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Jesus parou sua caminhada para atender a um mendigo cego que estava à beira da estrada de Jericó, agora ele se deteve para falar com um chefe dos publicanos, um homem rico, poderoso, que ocupava uma importante posição social, mas que não tinha o principal na sua vida. Ele ainda não havia se encontrado com Jesus. A sua principal motivação era o dinheiro. Zaqueu achou que ele era apenas mais um na multidão, mas Jesus o viu de forma individual. Assim também é conosco. Às vezes estamos passando por tantos problemas, tantas dificuldades, que nós oramos a Deus como se a nossa oração entrasse numa fila enorme. Temos a falsa compreensão de que talvez Deus nos ouça e, se der tempo, Ele vai responder ao nosso clamor. Saiba que você não é mais um, mais uma na multidão. Você não é um acidente do acaso. Deus te conhece desde o tempo em que você estava sendo gerado. Ele te chama pelo seu nome. E mesmo que você se sinta pequeno demais para os desafios que estão diante da sua vida, saiba que Ele é quem te capacita, te fortalece e te restaura. Quando nós lemos essa passagem, ficamos com a impressão de que Zaqueu chamou a atenção de Jesus, porque tinha subido na figueira. Mas nós vemos que Jesus é quem o chama pelo nome. Ou seja, Jesus já sabia que no meio de toda aquela multidão havia um homem que queria se encontrar com ele. Zaqueu desejava ver Jesus, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi. Zaqueu era um homem que tinha muitos bens, que tinha uma posição privilegiada na cidade de Jericó. Mas no mundo espiritual ele era apenas alguém que estava perdido. Marcos capítulo 8, verso 36 diz que não adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E quando fala aqui sobre perder a alma, não está dizendo somente em relação à pessoa ir para o inferno. As pessoas podem se tornar tão escravas desse mundo a ponto de perder a sua alma, ou seja, entregar o seu coração a várias coisas. A vida pode se tornar sem sentido, como se a nossa alma fosse vencida pela solidão, pela amargura, pela tristeza, pela depressão. Até aquele momento, a prioridade na vida de Zaqueu era o dinheiro. Mas ele compreendeu no seu íntimo que diante de Jesus, todas aquelas coisas se tornaram sem valor. Toda a riqueza que ele tinha acumulado ao longo dos anos representava nada se comparado ao que Jesus tinha para lhe oferecer. O próprio Jesus se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu. E isso representava muito mais do que uma simples hospedagem. Significava uma proposta de mudança de vida. A expressão mais valiosa nessa passagem é a que Jesus disse no versículo 9. Hoje a salvação entrou nessa casa. A casa de Zaqueu podia ter de tudo, mas ela ainda não tinha a salvação. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus
reconheceu a si mesmo como um pecador, e o fato dele devolver a sua riqueza aos pobres era um sinal evidente do arrependimento. Por isso, Jesus declara que naquele dia a salvação havia o alcançado. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu e transformou a vida dele, Jesus hoje quer entrar na sua casa, na sua vida. Abra a porta do seu coração e convide ele para entrar. Não importa como você esteja, Jesus nos recebe da maneira que estivermos, e o que tiver que ser transformado em nós, ele nos mostrará e nos ajudará nesse processo. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu quero apresentar a Ti a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem. Senhor Jesus, nós reconhecemos as nossas limitações e as nossas dificuldades em nos aproximarmos de Ti. Mas mesmo assim entendemos que precisamos da Tua presença, do Teu amor e do Teu perdão. Entra na nossa vida e assuma o controle dela, pois sabemos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem, pois ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.